obrigado pela oportunidade de estar me apresentando nesse evento que está muito bonito, tem proporcionado umas coisas muito legais, uns encontros muito legais, e eu só tenho a agradecer a vocês por esse evento lindo. Sei que todo mundo está curtindo tanto quanto eu estou gostando. Eu vou recitar uma das minhas poesias para vocês, e a gente tem o costume de fazer o grito, né? Antes de todo slam, não tem poesia marginal sem grito antes, porque isso canaliza a energia para o poeta conseguir, porque na poesia marginal o artista é o poeta e o público, ele está totalmente ligado à apresentação. Então eu vou gritar para vocês o grito do slam da Baixada, que é: tiroteio de poesia, tráfico de rimas. Vocês vão me responder slam BXD, certinho? Mas tem que ser com entusiasmo. Ó, vamos fazer um de ensaio. Tiroteio de poesia e tráfico de rima, slam BXD. Caraca, muito bonito, rapaziada. Então vamos pra valer agora, hein? Opa! Tiroteio de poesia e tráfico de rima, slam BXD. Eu tô correndo. De quê? Pra quê? Eu não sei, mas eu tô correndo. Tô correndo de quem eu fui, mas eu não tô me aproximando de quem eu quero ser. Eu só tô me distanciando de todo mundo, enquanto o globo gira embaixo de mim e me diz: menor, não para de correr. E eu tô correndo. Eu já me vi de frente para milhares de obstáculos. Eu tento passar por eles com a maior alegria. Eu já encontrei na caminhada alguns corredores fracos ou enfraquecidos. Tentei ajudá-los, mas a densidade de quem eram me consumia. Eu me sinto impotente por não ter força para mais, mas mesmo assim adiante eu corria. E eu ainda tô correndo. Eu corro para não ser um deles, mas eu me perco no caminho, não como quem vai pela estrada errada, mas como quem deixa coisas no caminho. Eu não sei se eu vou chegar ao fim inteiro. Eu não sei se eu vou chegar ao fim. Eu não sei se tem um fim, mas eu sei que eu tô correndo. Porque por mais desesperador que possa ser, ficar parado era certeza de desespero. A fome assolava, a dor, tiroteio. Eu aprendi o que era violência antes de saber o que era recreio, e em meio ao desespero gritaram para mim: corre, menor. E eu tô correndo. Sem descanso, mas eu me canso. Sem me amedrontar, mas eu tenho medo. Sem ter solidão, mas eu sigo sozinho. Sem pedir ajuda, mas sim, isso é um apelo. Eu tô correndo, me ajuda. A literatura não é um privilégio das elites, ela também surge na periferia de grandes centros urbanos, com expressão de vozes rebeldes e hierarquizam culturas, como espelho de uma realidade que dói ao impactar ao leitor. José Andarilho, menino da comunidade de Antares, que andava tanto a pé pela cidade do Rio de Janeiro, que chegou a ganhar de seus amigos o apelido de Andarilho. Se tornou uma dessas vozes na construção do Romance Fiel, em que narra com desenvoltura a ascensão e a queda de um menino que atuou no tráfico de drogas. Convidamos ao palco o escritor Gessé Andarilho e a professora mediadora de filosofia Lara Saião. Irmão, fica tranquilo, pode chamar de José, de João, de Jesus. Só não deixa de chamar, senão eu chego aqui e invado o bagulho. Quero mandar uma poesia também, pode ser, para começar? Cadê o amigo da apresentador do Slam BXD? Tu pede pra galera gritar, depois eu mando a minha curtinha. Desculpa aí quebrar o protocolo, mas eu sou desses. Aí. Todo mundo tá ensaiado, né? Ó, se errar. Tiroteio de poesia e tráfico de rima, slam BXD. Valeu. Vendo pó, vendo maconha, vendo celular roubado e vendo computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje sou escritor. Boa tarde. Vai vendo, hein? Boa tarde a todos e a todas. Vocês estão vendo que eu não ando só, eu só ando em boa companhia. Falei para o Gessé agora há pouco que é a Flise que escolhe essas duplas, esses encontros, né? Eu acredito tanto que a vida é a arte do encontro que eu até tatuei isso aqui, ó, meu irmão. A vida é a arte do encontro. E a Flise tem proporcionado para a gente muitos encontros bonitos e que têm alterado a nossa vida. E eu queria começar por aí, Gessé, porque eu li teu livro e eu percebi que teu livro é cheio de encontros e a tua história de vida é cheia de encontros e você é feito desses encontros e você transborda esses encontros. Eu queria que você começasse falando um pouquinho do teu encontro com a literatura e com a Michelle, é isso? Sobre meus encontros, não é isso? Na verdade, eu era um cara perdido, tá ligado? Eu achava que eu era perdido. As pessoas diziam que eu era uma pessoa perdida, né?
eu achava que eu não gostava da escola, porque só a 7ª série eu repeti 5 vezes. E aí eu descobri que eu gostava tanto que eu não saía dela, né? E os livros eram apresentados para mim como uma coisa que ia mudar a minha vida. As pessoas diziam para mim que livro era uma coisa boa, uma coisa legal, que ia mudar a minha vida. E eu ficava imaginando como um monte de palavrinhas vai mudar a minha vida. Eu já achava logo que é chato, né? Quando fala que vai mudar a sua vida, eu acho logo que é para aceitar Jesus, para levantar a mão, tá ligado? Nada contra quem aceita, eu aceitei, tá ligado? Não sei se ele me aceitou, mas eu aceitei. E até que um dia, né, a idade vai chegando, né? A idade vai chegando e a vida cobra. Pelas escolhas que eu fiz no passado de levar a escola lá na sacanagem, quando eu fiz 18 anos eu tive que servir o exército. E depois, quando eu saí do quartel, né, eu tive um encontro com meus patrões, né? Porque eu ia procurar emprego e só aparecia emprego de assistente de alguma coisa. Eu achava que assistente era aquela pessoa que assistia, mas na verdade eram os que mais ralavam. E aí eu vi o quanto foi ruim eu não ter me dedicado para os estudos, e a vida estava me cobrando. E quando eu saí do quartel, eu morava na favela chamada Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu tive vários amigos que se envolveram com o tráfico, e eu não quis ter esse encontro com o tráfico. Eu tive a ideia de montar um lava-jato na favela. E lá nesse lava-jato, um dia, eu tive encontro com a Michele, que você citou aí, que era uma amiga minha. Isso em 2013, mais ou menos. 2003, mais ou menos. Michele, pensa na Michele, gente. Michele é uma mina preta, da favela. Pensa na Michele. Michele passando em frente ao lava-jato, lá lavando o carro. Pensa na Michele. Michele andando em câmera lenta. Clac, clac. Com o livro na mão, eu lá jogando água no carro, encolhendo a barriga. Michele olhou pra mim, eu olhei pra Michele, Michele olhou pra mim, eu olhei pra Michele. E a Michele falou: "Oi, Gessé." Chamou nem de José, mano. Chamou de Gessé. Coisa rara. Tá, fala tu. Só que a Michele, cara, a Michele tava fazendo faculdade na UERJ. E eu achava que faculdade era só pra branco, só pra rico, tá ligado? Porque eu não vi ninguém lá na favela que eu morava fazendo faculdade. E Michele tava na UERJ, tá ligado? Não era nem na época de bagulho de cota, não. Já era mesmo, tá ligado? O cota eu acho que é uma parada muito maneira, fortaleceu muito a galera. Mas o dela mesmo já como? Mas isso foi muito importante pra você, essa representatividade. Sim. Alguém da favela, alguém preto, na faculdade. Com um livro. Com um livro na mão, né? Isso. Aí, quando a Michele virou pra mim e falou: "Você tem que ler esse livro, que esse livro é sua cara." Aí eu pensei: qual foi, Michele? Minha cara é quadrada? A gente pensa, né, mano? E aí o nome do livro era No Coração do Comando, que quem escreveu esse livro foi Júlio Ludemir. O livro contava a história de duas pessoas. Eram várias pessoas, mas assim, os principais. Era uma menina que era sobrinha do chefe de uma facção criminosa, que se apaixonou pelo chefe da outra facção criminosa dentro da cadeia. E o livro começava com duas mulheres brigando na cadeia, uma mandando tomar naquele lugar. O lugar era no cu, tá ligado? Mandava tomar no cu, mandava se fuder e tal. E a outra não ia. E eu falei: caraca, pode ter palavrão no livro? Nem sabia. Eu falei: caraca. É porque o livro que eu lia, que minha mãe mandava, era a Bíblia, tá ligado? Assim, eu fazia besteira, eu fazia arte. Fazendo arte, vai ler a Bíblia. Tipo arte sacra, tá ligado? E aí eu li a Bíblia. Aí eu tava lendo, letrinha pequenininha, né, gente? Aí eu ia lendo a linha assim, ó. Daqui a pouco eu ia ver, eu tava lendo de novo a mesma linha. Daqui a pouco a mesma linha. Eu achava até que Deus era gago, gente. Depois eu descobri que não, que o problema, eu não tinha hábito de leitura. E eu olhando aquele livro com palavrão, eu falei: caraca, que maneiro. Moral da história, gente. Juro pela vida de vocês. Esse dia... Ué, sério, gente. Teve um churrasco lá em casa nesse dia. O churrasco começou, o churrasco acabou e eu não saí do quarto. Eu li o livro todo de uma vez só. Eu falei: caraca, livro é maneiro. Porque se as pessoas me apresentassem o livro como a Michele me apresentou... Será que é o livro ou a Michele? Não sei, estou na dúvida aqui. Não, porque ela falou: lê que esse livro é legal, esse livro é essa cara. É igual quando as pessoas falam para mim: você tem que fazer uma caminhada, pra perder essa barriga. Você tem que correr de manhã. Eu nunca vou fazer caminhada e vou correr de manhã. Mas se alguém chegar com uma bola e falar: vamos jogar bola? No futebol eu vou correr, eu vou caminhar, vou fazer exercício por uma coisa prazerosa, que para mim o futebol é, entendeu? Então, depois que Michele me apresentou o livro dessa forma, eu comecei a ver o livro como uma coisa prazerosa, e depois disso eu tive encontro com a literatura e comecei a comprar livros, gente. Você fala, eu já assisti algumas entrevistas tuas, assim, e você fala sempre da importância de você perceber a tua vida, a tua linguagem
no livro, né? Muitas vezes a gente pensa assim que, como foi apresentado no início, né, quando estavam nos chamando, que a literatura, a poesia é uma coisa das elites, né, tá dentro de um reduto acadêmico e tal. E aí você fala sempre disso, assim, a hora que eu percebi que aquilo ali também era do meu mundo e que meu mundo também podia estar numa página de um livro, isso fez toda a diferença para mim, né? E aí, assim, não só por ter um palavrão no livro, mas eu acho que também, e a gente percebe isso lendo o Fiel, que você coloca a vida da periferia, as histórias das pessoas muito reais, muito concretas, no livro, né? Então, qual a importância disso, de você se perceber representado também, né? E de poder falar das histórias que acontecem do teu lado, na tua vida, na tua comunidade. Então, quando eu conheci esse tipo de literatura, que é chamado de literatura marginal, porque veio da margem, eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e eu comecei a conhecer autores. Eu conheci o MV Bill e eu descobri que ele era office boy antes de escrever livro, de cantar rap. Eu conheci o Caco Barcelos, que era taxista, conheci o Ferrer, e fui conhecendo as pessoas e fui percebendo que são pessoas reais, como todos nós aqui. E teve um momento que eu pensei, se eu consigo falar e 3, 4 pessoas param para me ouvir, imagina se eu escrever. Porque eu costumo dizer que escrever é mais fácil que falar. Porque se eu falar uma besteira aqui, já falei, inclusive no início, desculpa que eu falo besteira, se eu escrever uma besteira, eu tenho um tempo na hora que eu estiver relendo e corrigir essa besteira. Não, cara, aqui eu fui muito machista. Não, aqui eu fui preconceituoso. Não, aqui eu vacilei. Então, assim, eu comecei a perceber que eu tinha muitas histórias que seriam interessantes. Porque teve um dia que eu li um livro chamado Zona de Guerra, que contava a infância de um jovem lá em São Paulo, do Marcos Lopes. Eu falei, cara, essas histórias aqui, cara, deram um livro. Eu tenho histórias tipo essa. Aí um amigo meu falou, pô, tu acha que tu tem a história agora do cara? Vai lá, escreve teu livro. Eu falei, pô, vou escrever. Só que as pessoas que pensam no livro, as pessoas pensam no livro inteiro. Caraca, 200 páginas. As pessoas pensam no livro inteiro. Como eu vou conseguir fazer isso? É uma coisa impossível. Eu só pensava na próxima palavra. E de palavra em palavra, ia formando uma frase, de frase em frase, um parágrafo, um capítulo, um livro, 2 livros, 3 livros. Então, assim, é que a gente quer o resultado muito rápido, geralmente, entendeu? Se a pessoa falar assim, ó, vai ter que pintar isso aqui tudo. Não sei nem o que é isso aqui, se é um teatro, se é uma concha acústica, se é... Enfim, é um anfiteatro, vamos falar que é isso. Finge que eu entendo da coisa. Tem que pintar esse anfiteatro todo. Aí a pessoa pensa, caraca, é muita coisa. É só pensar na próxima pincelada, de passo em passo a gente construiu nossa caminhada. Então foi de passo em passo, de palavra em palavra que eu fui escrevendo o livro e eu fui vendo que era possível. Porque as pessoas sempre me mostravam a dificuldade. Eu sempre arrumei um jeito de encontrar uma solução para as dificuldades. Um dia, porque assim, o cara vai lá escrever um livro, tá, beleza. Eu era um cara que morava em Antares. Antares fica no último bairro da Zona Oeste, no último bairro do Rio de Janeiro, que é Santa Cruz ali, depois já vem Itaguaí, quer dizer, Santa Cruz e Sepetiba, são os últimos bairros. Aí um dia eu entrei numa livraria, quase que me deu depressão, cara. Porque eu falei assim, caraca, livro pra caraca nesse bagulho, mano. Não, eu pensei assim, como é que um dia, se eu conseguir alguma editora maluca para publicar um livro meu, como é que um dia alguém vai entrar numa livraria dessa e escolher logo o meu livro no meio de tantos livros? Né? Porque a gente tem que pensar na realidade, porque o que parece que eu entrei num trem, peguei meu celular, porque quem não sabe, eu escrevi esses 2 livros no meu celular dentro do trem, mandei para a editora, publiquei, pum, fiquei rico. Não é verdade. Não estou rico. Quer dizer, eu estou rico, só não estou pobre. Tem uma diferença. Mas olha só, a galera da favela é uma galera super empreendedora, né? Que acho que assim, as durezas da vida, a dificuldade... Eu acho que tem até uma outra possibilidade da gente entender esse andarilho e fazer uma metáfora, né? Essa ideia assim, quanto mais tempo você demora para fazer as coisas, quanto mais as coisas são difíceis para você, né? Você levava 2 horas para chegar no trabalho, né? E essas 2 horas fizeram você perceber o que podia acontecer ali, né? O que podia acontecer ali? Às vezes a gente entra na comodidade de um carro, vai muito rápido e não percebe nem a vida. A vida está habitada de poesia, de filosofia, de histórias. E aí eu fiquei pensando muito assim, como que você ensina para a gente também essa coisa do empreendedorismo, né? Eu li sobre você, fui pesquisar, eu vi que você teve um lava-jato, isso, você consertava celular, você fazia 1000 coisas, consertava celular até dentro do ônibus. O lava-jato, na época, não tinha carro na favela. Aí eu comecei a lavar bicicleta, tapete, cachorro. Eu adorei essa história. Lava-jato, lava cachorro. Né? O nome da lava-jato era Tá Sujo? É nós.
Sofá também vocês lavavam. Caixa d'água que não deu muito certo. Achei que era... me achava esperto. Falei, pô, vou lavar a caixa d'água. Aí subi na casa da coroa para lavar a caixa d'água. Falei para amigo, mas aí, abre todas as bicas aí pra gente esvaziar a caixa d'água, eu vou travar aqui a boia. Ele abriu todas as bicas e eu comecei a jogar sujeira pro cano, entupir chuveiro. Tive que comprar 2 pias e um chuveiro novo para a mulher, depois disso eu nunca mais lavei caixa d'água. Mas olha, o Gessé é também produtor, não é isso? Porque essa vida e essa caminhada, né, essa vida de andarilho, né, de andar pelas durezas aí da existência, fizeram com que ele também fosse fazer 1000 coisas, né? Ele tem uma galera aqui que estuda audiovisual. Eu queria que você falasse um pouquinho que você é produtor, que você também é especialista na parte do áudio, que é um desafio para a produção audiovisual, né? Fala um pouquinho sobre essa tua outra faceta. Então, vou só concluir o raciocínio que vai chegar nisso daí, na parte do audiovisual. Porque foi assim, quando eu terminei de escrever, estava terminando de escrever ainda, eu era um cara desconhecido no cenário cultural, enfim, do Rio de Janeiro, e eu tive a ideia de que eu precisava ser conhecido na minha cidade para poder conseguir uma publicação. Aí eu descobri que tinha um tal de sarau, que a galera falava poesia e tinha um momento do microfone aberto, né? Caraca, tem uma galera aqui, eu tô dando atenção só pro lado de cá. Então, galera, como eu estava dizendo para vocês, brincadeira. E aí eu falei, cara, eu preciso ser conhecido. Aí eu comecei para sarau, aí tem um momento que é o microfone aberto. Só que, pô, são 2 horas lá da minha casa, onde eu morava, até geralmente os saraus aconteciam na Lapa, enfim, do João do Corujão, na Zona Sul. Era 2 horas e meia para chegar no sarau. Eu ia ficar no sarau, ouvindo poesia, batendo palmo, trocando ideia. Não, aí microfone aberto. Eu pegava o microfone, tá aberto? Então fechou, vou mandar uma poesia. Eu pegava o microfone, falava umas paradas, as galera diziam que era poesia, batia a palma, acreditei, virei poeta, né? E comecei a frequentar vários saraus. Aí eu comecei a ir para os eventos. Aí me disseram que tinha uma tal de FLUP que ia começar, que era a Festa Literária das Periferias. Aí eu me inscrevi na FLUP. Aí me disseram que tinha uma tal de CUFA, eu me inscrevi na CUFA. Tinha um tal de um Circo Crescer e Viver. Eu fui, me inscrevi no Circo Crescer e Viver. E comecei a frequentar várias instituições, várias ONGs no Rio de Janeiro. Fui parar no Observatório de Favela e fiz um curso de audiovisual. Na verdade, não era um curso de audiovisual, era de comunicação crítica, mas tinha algumas ações com audiovisual. Quem sabe filmar? Eu levantava a mão. Quem sabe fazer áudio? Eu levantava a mão. E no final do curso, apareceu uma vaga para eu trabalhar num programa de televisão, como produtor. Programa aglomerado, que quem apresentava era o MV Bill, o cara do 2º livro que eu tinha lido. E quando me chamaram para essa reunião, aí falaram assim, você vai ser o produtor, você vai ser o câmera, você vai ser não sei o quê. Aí quando a reunião acabou, eu falei, caraca, o que o produtor faz? Sério? Aí a menina falou, produz. Falei. Aí por não saber o que o produtor faz, aí eu chegava no set, montava tudo, porque eu queria fazer tudo para poder acontecer a gravação. Eu não sabia o que tinha que fazer, então eu ia fazendo tudo. Quando eu já estava filmando, já estava mexendo no áudio, aí aprendi a mexer na câmera, formatar, aprendi esquema de plano, de foco, essas coisas. Fui aprendendo. E uma coisa que um amigo meu me falou, que é muito importante, assim, eu acho que todo mundo deveria ouvir isso, que é que você não precisa ser melhor no que você faz. Você tem que ter comprometimento. Se você tem comprometimento, você vai ser o melhor no que você faz. Em 5 meses de programa, eu virei diretor do programa. E eu sei que a tua professora te mandava sempre para a direção. Deu certo, sim, né? Sim, deu certo. Aí, o que aconteceu? Por que eu virei o diretor do programa? Eu comecei a dirigir as externas, porque podia chover, podia fazer sol, que todo dia eu estava 1 hora antes de todo mundo e saía 2, 3 horas depois. Então, como um dia que o cara do câmera passou mal, o cinegrafista, eu fiz a câmera. O dia que o cara do áudio passou mal, eu fiz o áudio. O dia que o motorista não pôde ir, eu fui dirigindo a Kombi. Sério, então. Aí me chamaram, começou a ter meu sonho em andar de avião. Aí começou a ter viagens para outros estados com programa, enfim. E aí eu falei, aí virei diretor de reportagem num programa que passava na TV Brasil. Aí eu falei, agora vai ser molinho, vou publicar o livro. Vou chegar nas editoras, vou falar aí, sou diretor. Eu achava, cara, eu vou te falar. Eu chegava nas editoras, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, deixa aí. Você não tem cara de escritor, não. Você não tem isso, não. Aí um dia eu fui numa... o negócio parece até que é marra, tá ligado? Mas não é um pouquinho. Eu fui numa editora, falei, o amigo que mandou vir aqui, Marcos Faustini, não sei o quê, tem esse livro aqui. Aí o cara olhou para mim de cima e embaixo, aí falou assim,
Não vou falar não, eu dei vontade de falar o nome, mas não vou falar não. Aí falou assim, esse livro é o quê? Aí eu falei, é um romance. Aí o cara, tem quantas páginas? Eu falei, tem uns 200. Ele, 200 páginas é pouco para um romance. Porra, peguei o livro da mão do cara, olhei para ele serinho e falei, irmão, da favela de onde eu vim, não tem esse negócio de romance, o bagulho lá é só um lance. Tá ligado, né, mano? Livro é maneiro, mano. Aí livro é muito maneiro, cara, assim, porque vocês já gostam. Mas tem muita gente que não gosta de livro, acredita, cara? Porque acha que livro não faz rir, cara. Livro faz rir, livro faz chorar, tá ligado? Livro dá raiva, cara. Eu taco o livro na parede quando eu tô com raiva, cara. Sério mesmo. Livro é muito legal, gente. Pô, livro é muito, muito maneiro. Bom, esse livro em especial, né, o Fiel, eu fiquei, assim, muito parceira do Felipe. Esperava tanto. Eu esperava, mas assim, eu não esperava que eu ficasse tão parceira do Felipe, entendesse e sentisse tão próximo assim, de mim, sabe? O livro conta a história de um adolescente que se envolve com um crime organizado, ele vira o fiel do traficante, que é aquele adolescente que ajuda o traficante. As pessoas chamam, geralmente essas pessoas de sementinha do mal, não é isso? Sementinha do mal, esse adolescente. Cara, já teve vários policiais. Meu, tem um irmão que é sargento da polícia. Os amigos dele falam assim, cara, eu te odeio. Eu falo, por quê, cara? Pô, você fez eu torcer pelo bandido o livro todo, mano. E a literatura é isso, né, cara? Porque você faz a gente acompanhar a vida dele, entender o que ele está sentindo, as relações que ele vai estabelecendo, é incrível. E você fala também que você começou a curtir o livro quando você começou a ler um livro que parecia um filme, que tinha tanta emoção, e o Fiel é isso, né? Parecia, eu já estava vendo o roteiro pronto para... Estou esperando esse filme aí também, sair. Quem sabe a galera pode ser o primeiro longa, aí, né? Quem sabe? Do RM Audiovisual. Aí, fica fechou? aí a dica. Pode ser? É só me pagar que a gente conversa. Esse é o problema. Esse é o problema. Já ia te chamar de Fiel, cara. Não, peraí, nem Felipe, nem Fiel. Gessé, a gente curte também muito um poeta, né? Que é o Criolo. E ele tem uma das músicas, Sorte Sua. Olha lá. Não, ele é nosso amigo também. Levanta a mão aí, galera, que já bateu um papo com o Criolo. Em Volta Redonda? Não, aqui mesmo. Ele veio aqui. Mas eu olha sou mais só. amigo da mãe dele. Nós também. Do Cleon. Seu Cleon. Da Cleane, que é a irmã dele, que é diretora no colégio lá em São Paulo. Eu tô lá direto. Maria Vilani, nossa parceira aí na Olimpíada de Filosofia, teve com a gente também aí. Foi bem bacana. Mas tem uma música do Criolo que ele diz assim, as crianças aqui estão de HK, leva pro sarau, salva essa alma aí. Né? E eu lendo o livro, eu fiquei pensando muito nisso, né? A importância da arte, né? O que você fez aí na vida dura, a arte como alternativa, né? Isso, assim, não é uma novidade no nosso país. A gente tem o samba, né? Que foi considerado marginal há muito tempo, porque era isso, né? Era esse respiro, essa invenção de uma existência numa vida dura, numa vida de incompreensão, né? Porque assim, uma imposição de uma cultura sobre a outra, que é o que aconteceu com a galera do samba, né? Com a galera negra, escravizada, para sobreviver, inventaram uma vida. Né? O samba, na verdade, é um lamento, né? Apesar de fazer a gente dançar, de fazer a gente se movimentar, mas é um lamento, é um choro, e é a expressão de uma luta para reinventar a vida, né? De uma reexistência. Né? E eu fiquei pensando muito nisso também, lendo o teu livro, né? Que você foi pela arte, né? Você escolheu a arte. Né? Todo mundo já ouviu falar aquela famosa máxima do Nietzsche, né? Precisamos de arte para não morrer de existência. Né? Às vezes, quando a existência é muito dura, não morrer da realidade. Quando a realidade é muito dura, a arte tem que ser esse espaço. E a gente está vendo que isso está acontecendo muito. Eu até questiono esse título marginal, sabe? Porque está na margem de quem? Está na margem de quem se considera centro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, né? Essa ideia de leva a criança para o sarau, salvar essa alma aí, salvar pela arte, pela poesia, pela música, pelo encantamento. E essa ideia da tua camisa que é incrível, né? Você, como poeta, brinca com as palavras, né? Que não é marginal só, é margem agora, né? É a hora dessa voz, é a hora da gente ouvir essas outras vozes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de levar para o sarau, a importância do sarau na poesia, na favela, e essa tua brincadeira aí com as palavras, com a palavra marginal que está na tua camisa. Quem conhece aqui o Marginal, aqui, o canal do Marginal, de poesia do Marginal? Tem um montão, ele tem 2 ali que levantaram a mão. Porque assim, o que aconteceu? Eu comecei a ir para eventos, até pelo mundo, assim, pelo Brasil, pelo mundo, e as pessoas sempre diziam que ia chegar um autor marginal, ia chegar um cara marginal, ia chegar a literatura marginal. Eu falei, caraca, minha mãe sempre falou para eu não ser marginal, tipo, ficava brigando comigo.
aí eu sempre tive essa coisa de brincar com as palavras. Aí eu tive a ideia de criar o marginal. Eu falei, vai me chamar de marginal? Vai me chamar de marginal do meu jeito. Porque é sinistro. Quando você mora na periferia e você faz teatro, o grupo de teatro é chamado de teatro amador. A galera da favela que canta música, o funk é proibidão, e a música dos coroa é música brega. Eu organizo evento. Se eu morasse na Zona Sul do Rio, eu seria produtor cultural, mas eu sou agitador cultural. Hello, motor. Ai, negócio de São Paulo de cobrança liga toda hora, mano. Então, assim, eles sempre arrumam um jeito de diminuir a nossa arte, a nossa cultura, nos colocando em caixinha, nos rotulando. Então, assim, eu falei, vai me chamar de marginal? Vai me chamar de marginal do meu jeito. Aí eu criei o marginal, porque eu me sentia mal quando eu chegava nos lugares, eu não via ninguém da favela, só tinha eu. Assim, eu ficava chato com isso. Pô, não tem nenhum preto aqui nesse bagulho, só tem branco, só tem... Sério, eu era muito chato. Agora eu tô mais tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu tive a ideia de criar o marginal com a ideia de quem tá no now, no agora, quem tá no sucesso, é now de agora. Eu não vou mostrar porque eu não tô sem sutiã, meu peito tá muito... E aí, não liga não, gente, tem um problema. E aí, tá me perdi no bagulho. Aí a ideia era quem tivesse com uma visibilidade melhor, puxar o outro. Aí a gente criou o sarau na favela, lá em Antares, que é o sarau marginal. E depois surgiu a ideia do vídeo Poesia Marginal em 1 minuto, que era a ideia do Mano Brown, que gravou o vídeo, gravar o vídeo de 1 minuto, ele ser numa semana, na outra semana ser Sabrina Martina. Na outra semana ser o Emicida, outra semana ser a Brenda. Como foi já, tipo, sei lá, pensa em alguém aí. O BK, o Xamã, o Choice, o Santi, enfim. O Marechal vai gravar agora quando lançar o CD. Foi o que ele falou. Então, assim, e as coisas foram acontecendo. A Martina gravou com a gente, e aí me pediram para indicar uma pessoa para falar no Criança Esperança. Eu indiquei Martina, pode perguntar para ela. Indiquei ela para palestrar lá em Porto Alegre, agora ela já está fechando outra parada. Porque a ideia era de quem está numa situação um pouco privilegiada, está no foco, trazer o outro. O marginal surgiu com essa ideia. Tem um moleque do judô, por exemplo, lá de Antares, estava se destacando, mas não tinha grana. A gente conseguiu grana para mandar ele para Miami. Ele ganhou medalha de ouro na categoria dele e de prata na categoria dos adultos, assim, dos mais velhos. E voltou, aí eu fui lá no governador, não sei se eu posso chamar de governador, no Pezão, aí pedi um carro do bombeiro, ele me emprestou para andar. Não, sério, para andar na favela com o carro do bombeiro, com o moleque que ganhou medalha. Aí, por que botar o moleque fazendo... Não só para elevar o ego dele, já tô no caminho do bombeiro. É para outra galera que assistir e falar, caramba, lá, eu quero chegar lá. Então, assim, o marginal, na verdade, ele surgiu para poder dar visibilidade para as pessoas, tanto quem já tem... Depois eu quero gravar um vídeo todo de poesia marginal, vamos combinar. Tanto para quem já está praticando, quanto quem olha e fala, caramba, que parada maneira, eu quero fazer isso daí, entendeu? E o marginal surgiu com esse intuito. Eu quero te fazer mais uma pergunta, porque tem vários professores de português aqui. E desculpa, também... gente. Eu achei que eu estava em casa, desculpa. E tem também vários alunos de licenciatura em letras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você está enfrentando e como é que é essa questão, que até, se eu não me engano, teve uma questão no Enem, né, sobre isso, sobre o preconceito linguístico, né? Como é que é essas frases assim... Ai, já estou usando, tá vendo? Como é que são essas frases? Como é que é lidar com as frases que não tem concordância, né? Que faz uma bagunça um pouco aí nessa linguagem que vem da comunidade, né? E que muitas pessoas desprezam esse tipo de texto, né? Porque estão acostumados com a linguagem erudita. E aí acho que era legal os professores de português aqui ouvir você falar um pouquinho como é que é escrever assim dessa forma. Quer que eu fale no português que você chamou de correto? Eu prefiro que tenha concordância no meu papo, um papo reto, do que ter a concordância na fala e ser um papo torto. Ótimo, muito bem, eu também prefiro. Mas na hora da prova não pode fazer. Aí vocês vão fazer isso na prova, vai levar zero, vai lá atrás de mim lá na favela não, hein, mano? A gente tem que saber usar o certo, a gente tem que conhecer o certo, a gente tem que conhecer as letras, até para poder te brigar com ela, escrever errado. Mas para escrever errado tem que saber o que está escrevendo errado. Mas a gente tem que conhecer o certo, entendeu? É muito importante a gente conhecer o certo, mano. Pega a visão, valeu? Pega a visão, pode, não pode? Me ensinaram uma coisa assim, cara, acabaram com a minha vida. Eu tava estudando, na moral, voltei supletivo, tá ligado?
7ª série, 5 vezes. Aí fiz 8ª, aí passei para o primeiro ano do ensino médio, depois para o primeiro ano de novo, depois para o primeiro ano de novo, aí o segundo e terminei o ensino médio, aí entrei num pré-vestibular, tá ligado? Estudando pra caraca no pré-vestibular. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: Gessé, você conhece a licença poética? A liberdade poética? Eu falei, mais ou menos. Ela teve lá em casa outro dia. Aí, não, sério, porque assim, você usa muito essas coisas, você brinca com as palavras, usa liberdade poética. Eu acho isso muito maneiro. Eu falei, caraca, eu achei que eu tava falando errado, cara, isso é liberdade poética. Eu posso, vocês não podem, pô. Mentira. Todo mundo pode, mas a gente tem que saber a hora certa de usar, entendeu? Eu ainda não aprendi, mas vocês têm que aprender. Sério mesmo. Professores, se eu me usar como exemplo, não aceite. Fala assim, escreva um livro inteiro, aí depois a gente conversa. Aí depois você usa. Não, mas no livro eu escrevo direitinho mesmo. É verdade. Tem uma outra questão. Porque eu jogo no Google. Tem uma outra questão que me encantou muito lendo o teu livro e ouvindo algumas entrevistas tuas, é que assim, eu sou uma pessoa que acho que a vida é encantada. A gente só tem que estar atento. Fica atento, moleque, diz o crioulo toda hora. Eu também penso isso. A gente tem que estar atento para perceber o encantamento na existência, né? E aí, eu tenho contato com um livro que foi escrito dentro do trem, né? Dentro do ônibus, né? E depois perceber que você estava atento o tempo todo também às histórias que aconteciam dentro do ônibus, que você ouvia acontecer, que aconteciam à sua volta. Os personagens do Fiel, eles têm um pouco da tua vida, assim, um pouco, né, daquilo que você viveu, né, filho de pais evangélicos na favela, que tinha toda uma orientação aí para você ler a Bíblia, ler a Arte da Guerra, também tem muito da Arte da Guerra. A Arte da Guerra é uma outra história. É bem maneiro isso no livro. O efetivo fala um pouco disso. Mas é uma coisa que eu queria que você falasse um pouco essa ideia, assim, né? Você foi construindo, parece que você foi construindo os personagens a partir da tua experiência de vida, mas não só a tua, mas da tua experiência com essas pessoas que estavam próximas de você, e você ia percebendo o quanto que a vida à tua volta estava encantada com essas histórias, a palavra encantada, né? Acho que a gente tem que exercitar e eu percebi que você faz muito isso, exercitar essa capacidade de ouvir e de entender essas histórias que estão aí, esperando que alguém... Né? A narrativa espera de um narrador, como diz Paul Ricoeur, né? Um filósofo. Tem muitas narrativas esperando que alguém narre, que alguém conte o que está acontecendo ali, né? Então, como é que é um pouco esse processo de construção também dos personagens dentro do ônibus? Porque a gente tem uma galera aqui também que passa muito tempo dentro do ônibus, que acorda muito cedo e que às vezes vem aí, sabe? Às vezes se lamentando, né? Ou meio dormindo, assim. E você se aproveitou dessa tua experiência e ficou prestando atenção nessas muitas histórias também que você podia ir construindo esses personagens, né? Queria que você falasse um pouquinho da construção desses personagens do Fiel. Então, primeiro eu tive essa ideia. Eu pensei assim, falei, cara, essa galera que escreve livro aí, está escrevendo livro aí, não conhece essas histórias dentro do ônibus, porque essa galera não anda de ônibus. Pelo menos no ramal que eu pego o ônibus, tá ligado? A galera da Baixada aí sabe o que eu tô falando. Ramal Japeri passa mal, mano, papo reto. Quem sabe o que acontece 5 horas da tarde na Central do Brasil? Cara, tipo, pô... Conheci uma mina dentro do trem, na época eu era solteiro, e a gente foi tentando conversar dentro do trem, aquele trem lotado e tal, não sei o quê. E aí a gente ficou naquela coisa ali, e quando chegou em Bangu, não tinha telefone nessa época, aí ela foi me deu um beijo, aí desceu. Não sei se foi um beijo ou se empurraram ela, tá ligado? Aí ela desceu. Aí quando eu botei a cara assim, ela falou assim, amanhã a gente se encontra no mesmo lugar, na Central do Brasil, 5 horas da tarde. 3 meses esperando a garota, não achei, eu tive que arrumar outra namorada. Então são coisas que acontecem com a gente que, pô, ninguém vai imaginar o que é, sabe qual é? Então assim, a gente tem uma riqueza de detalhes, porque assim, eu podia muito bem falar do, sei lá, do príncipe de não sei da onde, sei lá, do cara de Ipanema, do surfista, só que eu saco nada de surf, então assim, eu não ia ter riqueza nos detalhes para falar sobre o mundo do surf. Então assim, eu fiquei 1 ano no quartel. 1 ano perdido. Fiquei 2 horas no trem, 2 horas perdida. Então eu juntei o ano perdido com as 2 horas perdidas e transformei num livro. Então assim, as coisas que... Porque alguém muito inteligente falou isso, eu não sei quem foi que falou, que as pessoas espertas, não sei se usaram essa palavra correta, elas aprendem com o erro dos outros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. A pronúncia tá legal? Passa batido? Tá tranquilo, tia?
Pode chamar de tia? Porque tia... Não, porque tia é irmã da mãe. Então, assim, a gente gosta muito, tá ligado? Porque eu sofri muito. A professora falava assim, eu fiz mestrado, doutorado, não sei o que lá. E vai me chamar, senhora, mestra, professora. Sério mesmo. Papo reto. Eu não sou da sua família, não me chama de tia. Cara, tia, cara, é quase um te amo, tá ligado? Então, assim, vamos pegar leve com os alunos aí, porque... Quando a pergunta é difícil, eu dou uma zoada pra poder fugir, tá ligado? Então vamos passar a pergunta pro pessoal. Vamos passar. Né? Agora a gente vai passar para vocês. Quem quer fazer uma pergunta, uma questão? Paga não. É brincadeira, galera. Vamos fazer o Quem filme quer aí. fazer uma poesia? Deixa eu falar uma parada aqui, rapidinho. Antes de tu falar da poesia. Né? Porque eu vim com ele para falar sobre isso. Porque a gente aprende... Não, mas se quiser vir também, já ficar aqui já num papo, porque aí tu já puxa... Quanto o preço? O preço? Daqui a pouco. O efetivo... Aí ele vai falar poesia, aí eu falo. Pode ser? Não, vamos para poesia, vamos para poesia. Eu ia falar uma besteira aqui, mas vamos lá. Eu esqueci, mano. Cadê o... Tu sabe? Tiroteio de poesia. Não, é Islã BXD? Tiroteio! Eu ia puxar pra tu, cara. Vocês vão falar de Islã BXD, valeu? Qual é o seu nome? Meu nome é Reus, mas o João Bó. Tá. João Bó? João Bó. Tá. O João Bó vai mandar poesia para mim e para você. Ó. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Ele quem fica no comando e a cada erro me chicoteia sem covardia, para depois me fazerem de objeto em suas orgias. Foram anos de sofrimento banhados a sangue e ira. Hoje é 1888, estamos finalmente livres para fazermos o que quiser. Mentira. Fomos abandonados, jogados na rua feito animais, sem comida, sem lar, adormecendo no abismo esperando por paz. Hoje é 2018, tá tudo indo normal pelas leis, mas o racismo ainda existe na estrutura do sistema e eles mentem para enganar vocês. Tá tudo errado. A cada dia que passa, a saúde fica escassa e a gente não chega a lugar nenhum, não importa o que a gente faça. Ah não, pera, chegamos sim. No trabalho em um dia de chuva, mas na volta, somos mortos ao ver um fuzil em guarda-chuva. A galera mandando poesia incentivou e influenciou muita gente. Então, assim, eu sinto que eu faço um pouco de parte disso, porque na época que eu frequentava sarau, não tinha tanta gente boa assim falando. Hoje em dia você vai num lugar, pô, os dois caras aqui mandaram poesias assim fantásticas que eu acho que eu jamais chegaria nesse nível de poesia, enfim, desse grau de vocês. Então, ainda bem que vocês vieram depois e antes eu não tinha tanta concorrência, tá ligado? Então, obrigado aí. Mas eu acho, pô, cara, essa parada de Islã, essa galera mandando poesia é uma parada muito maneira. E você falou uma coisa lá, perguntou lá atrás, né? Não, é você que perguntou, desculpa. Isso é porque eu não bebo. Esse livro aqui conta a história de um jovem preto favelado que, quando completou 19 anos, ele teve que se alistar. Na verdade era com 18, mas ele foi com 19 porque ele achou que não tinha problema. E por consequência disso ele foi obrigado a servir o Exército Militar Brasileiro. E quem não sabe, o Exército Militar Brasileiro, a maioria dos soldados, 90%, são jovens pobres, 99% são jovens pobres de periferias, que ficam lá um ano no Exército, prestando serviço militar obrigatório, capinando, varrendo. Aí, quando eles acabam de capinar e varrer, eles aprendem a atirar, rolar na grama, tática de guerra, de camuflagem, tira a guarda, fica com um fuzil. Eles têm um fuzil quase que, sei lá, 7 meses direto, como companheira deles, aquele fuzil. E quando esse ano acaba, esse jovem é jogado de volta para a sociedade, sem nenhum preparo psicológico, sem nenhuma formação, nenhum curso preparatório. Esse jovem volta para a sua periferia com aquele aprendizado que ele teve sobre fuzil, sobre essas coisas, tática de guerra, e ele é jogado na sociedade. E da onde eu vim, onde eu moro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o lugar onde é concentrado o maior
quantidade de batalhões do Brasil. Tem a Vila Militar, Deodoro, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Santa Cruz, tem Pedra de Guaratiba, sei lá, Marambaia. E, assim, não sei se é coincidência, mas no Rio de Janeiro, onde tem o maior número de milicianos, é na Zona Oeste. Onde tem muitos... Se você ligar a televisão e pesquisar no Google lá, soldado, escrever soldado, vai aparecer a galera do tráfico, mas vai aparecer a galera do exército, vai aparecer muitas pessoas que hoje são chamados de soldados nos seus morros porque serviram no exército. Então, assim, é obrigatório, todo jovem tem que servir, mas só quem serve são jovens de favela, sabe qual é? Ou de bairro pobre. E aí eu criei um romance baseado com essa minha percepção aí. É que eu sou meio gago, tá? Não esqueço essas palavras, não. Com essa minha percepção, eu quis contar uma história. Aí eu inventei um personagem, que é esse personagem, que ele entra no quartel obrigado a servir e ele tenta burlar o sistema de qualquer maneira, mexe o dedo na goela para chamar o vômito, para ficar na enfermaria, porque ele não queria estar ali. Até que um dia um capitão entra na mente dele e fala para ele, cara, quando o corpo não aguenta, é a moral que sustenta. Tipo, o cara, pô, tem que ter moral. E aí ele começa a se dedicar, porque ele fala, pô, eu não sou nenhum incapacitado, eu vou passar o ano inteiro e vou fazer o que tem que fazer. Vou correr quando tiver que correr, vou marchar quando tiver que marchar. E aí ele começa a se dedicar, ele conhece pessoas, ele vive histórias fora do quartel, vai pro pagode. Aí ele começa a namorar a filha de um sargento mais brabo do batalhão. O cara que pega no pé dele. E aí, no desenrolar da história, você vai descobrindo que o cara é racista, comete o racismo sem saber que é racista. Porque acontece muitas vezes a pessoa é racista porque aprendeu algumas brincadeiras, algumas piadas, algum linguajar, algum jeito de tratar. Ih, cara, não faz nada, faz na saída. Algumas coisas assim. E aí o cara descobre que é racista e ele não sabia. E o livro, enfim, parece que o livro fala bem do quartel. Quem serviu o exército, leu o livro, se amarra, fala, caraca, é maneiro. Mas quem é de fora e olhar mais atento vai ver, enfim, as situações de preconceito, racismo. E, pô, o livro ficou muito maneiro. Dizem que é melhor do que o Fiel. Apresenta para a galera o teu companheiro aí, onde você escreveu os livros. Está aqui com ele. Eu escrevo aqui, nesse quadradinho aqui. No Rio não, que isso aqui é o iPhone da época, tá? 2012 ele era brabo. Não, fala aí, que eu não sei falar inglês, não. Também não sei, não. Black, fala. Blackberry. Eu não sei falar o Barry. Sabe aí, falou bem. Eu não sei falar inglês, não. Mas a gente foi lançar o livro lá em Nova York. Aí eu aprendi a falar uma palavra lá, tipo, muito importante. O livro lá foi $10. Aí a pessoa chegava para mim assim na fila e falava assim, tem livro? Aí eu falava, tem. Quanto é? I so much. Eu falava, tem. Tem. Resolvido. Pô, não entendeu não, mano? Tem 10 em inglês, tá ligado? Muito bom. Alguém mais tem uma questão? Respondi de boa? Está respondido? Mas eu não tenho raiva de militar não, cara. Assim, tem muito militar gente boa. Conheço uns dois, tá ligado? Assim, tipo... Tem gente boa e gente não Tem muito boa em tudo, todo cara, em canto, tudo, né? cara. É verdade. E aí, uma questão? Então vem. Demorou. Vem. Vem aqui fazer uma pergunta. E aí, irmão, prazer. Maui. É que você pegou uma geração, como você disse antes, da minha, tanto na parte Graças a Deus. tanto como artista, né, o dito marginal, quanto produtor. E assim, com certeza você está inteirado, né, você faz a marginal até hoje. Por exemplo, o Slam BXD chegou na Baixada Fluminense esse ano, 2018, que a gente fez o primeiro Slam lá, exatamente porque eu não conseguia me deslocar para os outros locais para poder fazer o Slam. A gente faz esse Slam em Duque de Caxias. E nem é meu bairro, é porque eu queria que as pessoas da Baixada tivessem acesso. E com esse boom, vamos dizer assim, que a poesia marginal teve nos últimos anos, uma coisa muito feliz, ela começou a alcançar alguns espaços que a gente não tinha. Por exemplo, falando em locais que a gente não poderia falar, onde nunca escutariam a gente. Em contrapartida, eu particularmente tenho percebido que ela está também se ausentando de certos lugares onde ela deveria estar presente. E aí eu queria saber se você tem essa mesma visão e, caso sim, se você imagina um motivo para isso estar acontecendo. Que ao mesmo tempo que a gente está decolando e chegando em espaços de elite, em alguns espaços, como a própria Baixada, que precisava disso há anos atrás, ela só chegou esse ano. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Vou te passar só uma visão, para você ter uma ideia como são as coisas. O funk carioca
televisão, tá na novela, o tempo inteiro, né, em pauta, funk carioca. O funk estava no Teatro Municipal, me diz aí, qual favela que tem um baile funk hoje? Só tem a Gaiola, que a gente está ligado ao baile da Gaiola. Mas assim, qual clube que tem baile funk igual tinha antigamente? Então assim, o funk chegou num lugar onde ele não imaginava, mas ele saiu de onde ele não deveria sair, não porque os artistas não quiseram sair, não, porque se você for fazer um baile funk num lugar, você não consegue. É muito difícil, eles pedem muita coisa, exigem muita coisa, sabe qual? Porque qual é o motivo? Não sei. É porque eles não gostam, pô. É porque fala que funk é putaria, porque funk é isso. Não, assim, não sei se tem a ver com a religião. É porque, assim, se você pegar para ouvir esses sertanejos universitários, 70% deles é inspirado em música de funk. Então, assim, os caras mudam o ritmo, a batida e pode tocar, é legal. Agora, quando a galera da favela canta a mesma coisa, só que com ritmo, é proibidão, brother. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Uma coisa assim, o slam, por exemplo. O funk, para rolar o baile funk, precisa uma estrutura, uma caixa de som grande e tal. Agora o slam não, mano. O slam, assim, ele deu uma crescida, o sarau, o slam, porque não precisa de nada, mano. É você e o gogó, vai que vai, cara. Então, assim, se eu acho que a poesia não está onde deveria estar, o que eu faço? Pega a visão, mano. É tua missão, parceiro. Igual o Homem-Aranha, né? Quando você tem mais poderes, como é que é? Com isso? Não, tá devendo por 3. Não é isso? É isso aí, mano. A missão é tua, parceiro. Tá incomodado? Pô, não tem slam ali, cara. Vou fazer, cara. Vou juntar, porque a galera vai, mano. Bota lá na rede lá, slam, BXD, tal lugar. A galera vai. Com prêmio, sem prêmio, com grana, sem grana, a galera vai. Isso que eu acho maneiro. Pô, no trem, pega trem e vê aquela galera mandando poesia. Pô, é muito maneiro, cara. O Pezão acho que liberou, não foi, mano? Assinou uma parada lá pra liberar os artistas de trem. Não foi? Mano, o Pezão, às vezes ele assina o bagulho, mano. Oi? Não podia, não. O quê? Era gato e rato com segurança do trem. Supervia. Estranho esse tempo que poesia é crime, né? Tô achando estranho esse tempo. Quando eu... Olha só, tem quantos anos? 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, a minha única preocupação era como fazer para arrumar grana para comprar um Nike, mano. Papo reto. Eu queria comprar um Nike. Eu achava que ter Nike, tênis Nike, era ser aceito na sociedade, era ser visto. Eu precisava de ter um Nike para ser visto. Isso foi minha realidade. Eu perdi vários amigos. Que se envolveram no crime, que cometeram assalto para arrumar grana para comprar Nike. Eu fui fazer um evento esses dias aí, no Pizzarau, inclusive da Letícia Brito. Eu tô lá falando com ela, e tinha uma caneta na mesa. Eu conversando com ela ali na mesa, trocando ideia, cara. Eu fiz meu Nike, cara. Porque Nike é só uma vírgula, cara. Então tem um montão de gente botando ponto final na vida por causa de uma vírgula. Essa é bolada. Mas foi verdade, é verdade. Às vezes a gente tem uma impressão, a gente que está dentro da escola, que a educação formal ela está formando consumidores. Porque a gente escuta muito no ensino médio a galera pensando assim, eu vou fazer tal coisa porque vai me dar dinheiro, porque eu preciso comprar coisas. Né? Isso angustia muito a gente. Né? E eu queria que você mandasse um papo reto agora para a escola, para a educação formal. O que você tem para dizer para a gente, já que você ficou tanto tempo, né? Tantos anos, pós-graduado, doutorado na 7ª série, não é isso? Depois fez pós-graduação no 1º ano. Que você pudesse, assim, sei lá, vamos supor, isso não vai acontecer provavelmente, mas que o novo governador te chame para secretário de Educação. Você não vai querer, né? Mas, bom, o que você diria para a educação formal, depois dessa tua experiência aí na escola? Então, quem sou eu para falar da educação? Tipo assim, eu já participei de vários fóruns de educação, a Fundação Roberto Marinho já me chamou para algumas, em Bienal, enfim, tem outros estados, por essa minha vivência, porque não sei se você sabe que eu voltei para as escolas agora, que eu tenho um projeto Andarilho nas escolas, que eu troco ideia com os alunos e com professores. Porque eu achava, não, sério mesmo, vou falar aqui que só tem amigos aqui, eu achava que o principal da escola era o aluno, tá ligado? Tipo assim, caraca, mano, o aluno tem que fazer pelo aluno, tudo pelo aluno. Só que assim, brother, cara, tá, um aluno não podia ir hoje, brother. Caraca, pô, maneiro.
caraca, porra, o cara não veio, pô, o cara é maneirão, pô, o cara vai perder essa matéria. Agora, quando o professor não pode ir, cara, e quando o professor não pode ir porque está em depressão, porque tacaram um apagador nele, tacaram uma mochila nele, cara, assim, então, assim, o professor é muito importante para a escola, sabe? Eu acho que a figura mais importante da educação é o professor, que já leva, porque assim, como eu vejo, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Eu entendo até um pouco os alunos agressivos, porque assim, hoje em dia, os jovens, eles não têm mais tanta crença como tinha antigamente com religião, por exemplo. Ah, vamos respeitar o pastor. Hoje em dia a gente liga a televisão, vê um montão de pastor vacilando aí, enfim, na rua. Ah, vamos respeitar o presidente. A gente não respeita, porque a gente vê um montão de coisa aí. Vamos respeitar o policial. A gente não respeita, porque a gente vê um montão de coisa aí. Só que a gente não tem acesso a nenhum desses pilares assim que a gente deveria ter o respeito. A gente não tem como reclamar nada deles. Agora, o professor, que é mais um pilar na sociedade importante, a gente tem acesso a ele todo dia. Eu vou mandar o professor para aquele lugar, ele não vai, mas eu mandei, eu desabafei, e vai ficar por isso mesmo. Vai chamar, vai para a diretoria, vai falar com o pai, não tem pai, mãe solteira. Então, assim, eu acho, quando eu estava lá na escola e eu falava gracinha, e os meus amigos riam das minhas gracinhas, aquilo me motivava a falar gracinha. Se a professora falava uma parada e eu, não sei o que, eu dava uma gastada, me motivava a continuar fazendo aquela merdinha. Só que teve um moleque, o Gabriel, que ele não ria das minhas piadas. Ele estudou comigo na primeira, 7ª série. Não, sério, assim. E aí, quando eu estava no Lava Jato, lá num domingo de sol, 2 horas da tarde, falo as minhas mesmas gracinhas para os meus mesmos amigos, mesmo não, uns outros, mas as minhas mesmas gracinhas, ele chegou com o carro dele para lavar. Eu tive que lavar o carro dele. Quando eu lavei o carro dele, ele chegou no Lava Jato já assim, chegou, encostou o carro. Eu estava sentado assim no batentezinho assim do bar. Ele pegou a chave dele, jogou para mim e falou assim: Gessé, a chave vem em câmera lenta. Matei a chave no peito, peguei. Ele falou: aí, geral ela vai aspirar, tá ligado? E eu ter que lavar e aspirar o carro do moleque que era mais fudido que eu na escola, tá ligado? Pô, fico com uma inveja do cara, mano, porque assim, a gente tem inveja. A gente fala que não, mas a gente é invejoso. O ser humano é invejoso. Meu, não, tu tem maior cara de invejoso. Então, assim, nesse momento, eu vi que, assim, que eu joguei parte da minha vida fora por bobeira. Então, o que eu posso dizer alguma coisa para a educação, e tem alunos aqui que vão ouvir, e se puder reverberar isso vai ser muito maneiro. Reverberar, ó. Cara, não ri dessas mancadas, cara. Assim, tu vê o moleque falando gracinha pro professor, não ri, cara. Não ri. Porque só quem sabe do seu futuro é você, cara. E cada vez que você vai na pilha de um moleque que chama a menina de gordinha, de não sei o quê, que zoou o cabelo da menina, que zoou o 4 olhos, cada vez que você ri desse babaca, você está dando combustível para ele, cara. Então, às vezes, por causa de um babaca, a gente acaba sendo prejudicado. Então, assim, o professor desiste de dar aula. Mas só existe babaca porque existe outros babacas para aplaudir babaca. Então, assim, se eu puder dar um conselho para a galera hoje, é não aplaudir babaca, valeu? Não me aplaude não, eu sou uma babaca. Valeu? Pega a visão. É mentira, eu sou babaca não, gente, já fui. Pode aplaudir, gente, eu sou legal agora. Tem churrasco? Tem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vem aqui, vem aqui. Qual é, professor? Já pedi desculpa. Quem mais? Tem mais alguém que quer se inscrever? Boa tarde. Boa tarde. Assim, eu queria fazer uma pergunta, óbvio, né, que eu vim aqui. Mas como é que é para você conviver com preconceito atualmente no meio que você está? Porque agora você não está mais, não que você não esteja mais na favela, não nessas coisas, mas agora você está com um livro, você está em um meio acadêmico, você está no meio de peixe grande. E assim, como é que é conviver com o julgamento das pessoas que também têm livros, que também fazem coisas, que também têm vários diplomas, e você está lá no meio e fica tipo, meu Deus do céu, como é que é viver com isso? Não, nem ligo não, cara. Assim, acontece direto. Assim, pô, várias vezes eu chego nos lugares... Todos os lugares que eu vou, assim, rola uma parada. Porque, olha pra mim, eu vou chegar, um escritor vai vir falar. Aí vem eu, bermuda, chinelo,
É eu, porque eu sou assim, tá ligado? Uma vez acho que você estava na Bienal nesse dia lá aqui do Rio, Fórum de Educação. Vou participar da Bienal. Eu fui barrado 3 vezes na Bienal. Eu fui com a Globo, fui no carro da Globo, fui barrado 3 vezes. Na última vez eu estava indo embora já. Estou recebendo para estar aqui, vou embora, não posso entrar. Aí a garota veio correndo, porque quando eu estava tentando entrar na sala reservada para os autores, eu falei com todo mundo. Aí a mulher falou, não, você não pode entrar aí, é só autor. E eu estava com crachá, eu falei... Aí ela falou, não, não pode. Aí eu falei, então tá bom, então não posso, então vou embora. Aí ela veio correndo, desculpa, perdão, não sei o que lá. Aí quando eu cheguei lá na sala dos autores, estava aquele aquele pessoal, todo mundo já sabia. Aí a mulher virou para mim e falou assim, pô, mas também... Você está vestido igual um bandido? Aí eu falei, mentira, não estou de terno e gravata. Muito bem. Então, clássico, eu li Paulo Lins, Cidade de Deus, li Ferrez, Capão Pecado, porque para mim esses são os clássicos, tá ligado? Os caras da favela. Rodrigo disse, não, vou chegar lá. Eu li Jorge Amado, eu li só o do Capitão de Areia, porque da minha nasada lá e tal, que eu achei que tinha a ver. Eu li gringos também, Porque assim, quando eu comecei a gostar de livros, aí esse amigo que você perguntou, que eu tenho um amigo que mora em Ipanema, que ele sempre acreditou no meu potencial e começou a me dar vários livros. Aí o primeiro livro que ele me deu foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Aí eu li rápido pra caramba, entreguei pra ele. Aí depois ele me deu Revolução dos Bichos. Aí eu demorei, 2 dias, entreguei para ele e falou, caraca, tu já leu? Eu falei, já. Aí ele, pô, então fala do livro. Aí eu comecei a falar na linguagem da favela, não, porque o porco enrolou todo mundo para assumir o poder e tal. Aí ele, caraca, tu leu mesmo, porque eu trazia para minha realidade. Enfim, eu li alguns livros, assim, eu gosto muito de Marcelo Rubens Paiva, né? Comecei a ler aquele Feliz Ano Velho dele, pô, hoje em dia a gente, enfim, está na mesma editora. Então, porque eu acho, cara, as pessoas diziam que eu tinha que ler os clássicos dos clássicos da literatura. Machado de Assis, eu li, Lima Barreto. E as pessoas tinham que dizer, porque são autores pretos, tá ligado? Eu não sabia que eles eram pretos. A gente tem que ler a galera preta, porque a galera preta ela fica sempre escondida. Por que eu estou falando isso? Porque que eu acho importante a gente ler a galera preta. Porque quando a gente sabe que tem autores que são parecidos com a gente, tem a nossa cor de pele, nos estimula. Quando a gente liga a televisão e a gente vai assistindo, a gente vê assim, atores, Lázaro Ramos, atores pra caralho, atriz pra caralho, Thaís Araújo, Érico, e a gente vai vendo, e a gente não se vê naquele bagulho, a gente acha que a gente não é capaz de estar ali. A gente chega no hospital e olha e fala, a gente não é capaz de estar ali, porque não tem pessoas como a gente ali. Entendeu? Então, quando a gente recebe esse estímulo de que não é para a gente estar ali, porque a gente não se vê ali, é por isso que a gente não leva a escola a sério, porque a gente acha que a gente não vai chegar ali, porque emprego para a gente é pedreiro, é gari, tá ligado? A gente acha que a gente não vai ser professor, que a gente vai ser advogado, porque a gente não vê, cara. A gente não tem aquele estímulo, sabe qual é? Agora, falando do modo ao contrário, quando as pessoas... um pouco tempo atrás, assistiram que tinha uma mulher lá em São Paulo, uma ex-modelo, uma loira de olho azul, fumando crack na Cracolândia. Chocou o país, mano. Por quê? Porque as pessoas se viram naquela drogada, naquela mulher usuária. Agora, quando tem a tiazinha preta fumando crack, quando tem o moreninho, quando tem o pardo fumando, as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque elas não se veem, tá ligado? Ela olha para aquele moleque e acha que é um diferente. Eles acham que a gente é diferente, tá ligado? Então, assim, já que a gente é diferente, vamos fazer diferença, parceiro. A gente não tem estímulo, vamos estimular, vamos nos estimular, vamos estimular o slam, vamos estimular sarau, tá ligado? Vamos estimular a galera do hip hop, porque assim, a gente pode, cara. Eu, por exemplo, eu queria ser um rapper, por ser repetente. Só que o Marechal falou, quem não tem flow escreve livro, eu nunca tive flow, tá ligado? Eu até fazia umas rimas, mas eu nunca tive flow. Só que eu quis ser escritor, cara. Eu conheci o MV Bill, que é preto. Eu conheci uma galera que veio da favela que conseguiu isso e me estimulou. Pode parecer bobeira. Quem fala assim, mas não é bobeira, cara. Eu tenho um amigo que ele é preto, também está fazendo faculdade. E ele chegou para mim e falou assim, citou até um trecho do Racionais. Ele falou, Gessé, os papos pretos não estão nem aí para isso, não. Aí eu falei, o que você está dizendo? Não, porque eu vou para a faculdade, eu saio de casa, os moleques estão jogando bola. Quando eu volto, eles estão no bar tocando pagode. E, pô, eles vão chegar onde? Eu falei, irmão, olha o que você está falando.
Pensa num preto sucedido. Ele falou, Pelé. Eu falei, pensa agora em outro. Aí ele falou, tem um montão, tem o Péricles, tem não sei o quê. Eu falei, então, cara, porque na nossa cabeça, implantado lá no fundinho, para ser bem sucedido, a gente tem que ser jogador, tem que ser pagodeiro, tem que ser, sabe, mano? A gente pode ser o que a gente quiser, cara, só acreditar, tá ligado? É isso. Também não, mas isso aí já tem um montão, os bem-sucedidos. Não, a gente quer mesmo ser advogado nessa porra mesmo, quer ser doutor. É isso aí, mano, vamos encarar a faculdade. Pô, vamos... Não, a gente vai ocupar os espaços, parceira. Não é não, galera? Vamos ocupar, pô. É isso. E você fez Enem esse ano, né? Eu não fiz Enem. Não fez Enem ainda? Não. Eu ouvi dizer que você estava se preparando. Não, eu tô me preparando. Quando eu estiver preparado, eu vou, tá ligado? Não, mas o que ela falou, eu entendo, eu concordo, eu até falo isso, assim, indeterminado. Eu conheço um cara que é barbeiro, que ele trabalha 12 horas por dia, e domingo ele não abre, e ele sai pra praia, ele vai pro churrasco, e ele é muito feliz. Ele é muito bem sucedido, ele é o cara bem sucedido. Eu conheço o pedreiro, que ele é fenomenal, e ele trabalha de segunda a sexta, ele é bem sucedido, ele é feliz com o chevette dele, ele é muito feliz. Quer ser pedreiro feliz? Maneiro, não pode. Tá cortando o cabelo do cara, mano. E fala, filha da puta lá, mano, o maluco tá com o maior carrão, o maluco é advogado. Não pode aqui nem eu tá lavando o carro e tá com inveja do cara porque o cara estudou, tá ligado? Isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que a gente pode também, sabe? A gente pode ser o que a gente quiser, pô. Porque ser pedreiro, ser feliz, mal sucedido, de grana, financeiramente, a gente já é feliz, pô. Agora a gente quer o poder, a gente quer grana mesmo, a gente quer trabalhar em Parada Maneira, a gente quer escrever livro e lançar na maior editora do país, tá ligado? A gente quer isso e a gente pode, pô. Vamos botar a cara, pô. É isso aí, galera. Eu concordo com você, mas se tem... Tem essa questão de ser bem-sucedido, né? Eu nasci numa favela, no Morro do Juramento, né? Vivi durante 20 anos no Morro do Juramento. Minha mãe era uma líder comunitária, meu pai era um alemão. Você imagina eu morando no Morro do Juramento. Você pode imaginar bullying total, né? Porque eu era a única loura de olho azul morando ali naquela situação. Só que não tinha bullying nenhum, era tudo super brincadeira. Minha mãe era uma professora, diretora de uma escola. E, assim, essa coisa do bem-sucedido, tudo isso por causa do bem-sucedido, né? Eu acho, sinceramente, eu viajo muito o Brasil, eu tenho um projeto que é no Brasil inteiro, e eu implanto bibliotecas, eu lido com muita gente, com muitos brasileiros diferentes, que pensam diferente dos outros, que pensam diferente, que agem de forma, tem cultura diferente, né? Então, a gente vê que nos grandes centros, né, a gente tem essa questão que é muito importante, a questão do negro bem-sucedido, de você precisar, de você ter que correr atrás, de você ter que realmente ser bem-sucedido, né? Mas eu acho que a coisa mais importante disso tudo é saber exatamente quem você é e o que você quer, né? Porque você vai poder fazer todos nós vamos brigar hoje para todo mundo ser igual a todo mundo. Eu acho que tem um movimento, né? Nós temos um movimento no Brasil hoje que é de fazer com que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades. Pode ser que os poderosos não achem, mas o povo está achando isso, né? Pelo menos eu tô vivenciando isso. Então, eu digo assim, ser bem-sucedido hoje é você ter uma profissão, é você ter uma família, você ser feliz. Por exemplo, eu não sou uma personalidade como o Pelé, mas eu me acho bem-sucedida, né? Eu não preciso ser uma personalidade, um jogador de futebol, um pagodeiro famoso. Estou falando nessa questão de ser... Quando eu falei bem-sucedido, eu quero deixar claro aqui, né, que eu não queira que as pessoas tenham uma profissão, sejam bem-sucedidas advogados, não. Eu acho que você ser feliz, né, é uma coisa muito excêntrica. Né? E você tem que saber exatamente o que é a felicidade de cada um. Eu acho que a gente tem que também pegar leve um pouco nisso, né? na nossa espiritualidade, no nosso sentimento, para poder equilibrar, senão a vida fica muito chata.
Fica muito preciso, ai, né? Então eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que eu sou loura de olho azul, você é moreno, o outro é negro, a outra é ruiva, a outra. Então estamos todos aqui, né, reunidos e conversando o que quisermos conversar, é livre, todo mundo pode falar o que quiser, né? E eu acho que é isso que é a democracia, né? Só para você saber que bem-sucedido necessariamente não precisa ser uma personalidade, entendeu? Assim, mas você pode ser bem-sucedido e feliz, tá? Sim, isso é muito bonito. Agora eu vou dar o papo retão mesmo aqui, porque eu falo mesmo, porque eu sou doidão mesmo. Isso aí é muito bonito, tá todo mundo aqui, tá os brancos, tá os pretos, tá os pobres, tá os ricos, tá com dinheiro. É muito maneiro, é muito maneiro. Mas quem tá na fila do SUS, parceiro? Quando a gente passa mal... A gente tem que correr atrás mesmo, de estudar, de correr atrás e ser bem-sucedido. Porque é na fila do SUS que o bagulho é doido, cara. Então, assim, é lá que a gente vai parar. Então, a gente tem que mesmo que correr atrás todo dia e lutar por uma vida melhor pra gente, para nossos familiares, porque o SUS é doído. Mandou bem. Não tô brigando, não. Alguém quer mandar mais algum papo reto? Galera da Baixada lá, os hospitais lá na Baixada, ela tá como, mano? Se machuca não, mano, anda na sombra. Alguém mais quer mandar um papo reto? Falar alguma coisa? Não? Pô, vocês não falam nada. Professores, professores, vamos trocar uma ideia, professores. Os professores querem falar alguma coisa? Professores, a gente vive dizendo que o aluno tem que ser protagonista, mas o professor também tem que dar aquele... Nós professores hoje estamos aprendendo, não é isso, Leandro? Tá chatão, né? Tô falando pra caramba, né? Não, estamos adorando, aprendendo. É porque a gente tem que ouvir essas outras vozes, né? Que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Então, eu quero encerrar dizendo mais uma vez sobre os encontros, que para mim são eles que motivam a vida e fazem a gente viver. Agradecer por você ter vindo ao nosso encontro, a tua generosidade de sair lá de Antares, deixar o Davi, a Giovana, não é isso? Quem mais? A sua esposa, não sei o nome dela. A Verônica, e estar com a gente, nos dá essa oportunidade de... Deve. Essa oportunidade de conhecer dessa tua vida vibrante, pulsante, potente, e de tudo isso que está aqui nesses livros, eu super indico. Eu fiquei encantada, de verdade. Assim, eu li, assim, ávida, cheia de paixão, gostei muito. E vou ler agora o segundo, que eu não li ainda. Mas eu queria trazer aqui o Wilson das Neves, que é um poeta do samba que eu sou apaixonada, que ele usa uma expressão muito simplesinha e eu adotei para a minha vida, sabe? Que é assim: ô sorte. Que sorte que a gente teve essa tarde. É só isso que eu consigo pensar agora. Que sorte a minha de poder bater esse papo contigo, de te conhecer. Sorte a nossa de poder ouvir essa outra voz, essa voz que a gente insiste em dizer marginal, mas não é marginal, faz parte da nossa vida, está aí do nosso lado. E a sorteio, gente... né? Vai ter um sorteio. Ainda vai ter um sorteio. Então, muito obrigada. Ô, sorte. Sorte a gente ter a Flise, ter a Cristina, também trazer a gente para a Flise, trazer a Cristina, trazer essas pessoas para estar com a gente. Então, muito obrigada, tá bem? Obrigada a todos que vieram. Ô, sorte também minha ter esses alunos poetas, não é não? Hein? Posso falar uma poesia pequenininha? Antes de você bater na palma pra Flise, que a Flise merece palma, que a Flise é uma parada maneira, me trouxe, tá ligado? Lá de baixo. Então, sempre... Você já ouviu tapas os ouvidos. É que eu não decoro as paradas que eu escrevo. Eu sempre fui muito bagunceiro, tá ligado? Assim, em casa, assim, eu sou meio bagunçado. Aí eu tava arrumando a bagunça que tava no meu quarto, juntando as peças de roupa. Preste atenção que é mais ou menos assim. Bota uma coisa na sua cabeça, porque para quem está ligado, meia palavra basta. Eu não quero ficar aqui rendendo pano para manga, porque quando eu me comprometo, eu visto a camisa, mesmo sabendo que alguém me malha. O meu compromisso é eterno, me entenda ou saia. Sou o melhor que poderia ter sido, eu posso até errar, mas eu não perco a linha, porque a minha honestidade é estampada. O meu trabalho garante a minha renda, e roupa suja se lava em casa.